Fala pessoal, André aqui no canal Aposentar em 10 mais uma vez. E hoje vamos para o nosso terceiro vídeo, o nosso guia básico sobre investimentos, né? Desmistificando um pouquinho desse mundo para vocês. Bora lá pro vídeo. Então, no nosso primeiro vídeo a gente falou um pouquinho sobre o que era investir, né? O porquê que investir é importante. Nosso segundo vídeo foi um vídeo breve sobre a poupança. E agora, no nosso terceiro vídeo, a gente vai falar sobre renda fixa. Então, tentar entender o que é a renda fixa, será que o seu perfil em si combina com renda fixa? Então, vamos para a definição de renda fixa. A renda fixa é um tipo de investimento que oferece previsibilidade de retorno e maior segurança, por meio de títulos com taxas de juros pré-fixados ou pós-fixados. Calma, não precisa se desesperar, a gente vai explicar cada um desses termos. Então, vamos primeiro falar sobre previsibilidade. Previsibilidade. Quando a gente investe em renda fixa, a gente já sabe, ou tem uma estimativa, do quanto a gente vai ganhar. Então, por exemplo, caso eu compre um tesouro pré-fixado quer dizer que aquele valor do investimento, eu já sei qual vai ser a taxa, já sei o quanto ele vai me render naquele período. Por isso que ele é pré-fixado. A taxa de rendimento é pré-fixada. Então, caso eu compre um tesouro pré-fixado, eu sei o quanto eu vou investir e eu sei o quanto eu vou resgatar, certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, alguns tesouros pré-fixados baseados na data, né? Então, tem tesouro pré-fixado que vence em 2025, tesouro pré-fixado que vence em 2029, e isso quer dizer que, caso eu compre esse tesouro, chega em 2025 eu consigo resgatar esse valor com aquela rentabilidade, né? Então, se eu tiver rentabilidade de 11%, investir R$100, em um ano eu vou ter cerca de R$111. Em 2 anos eu vou ter cerca de R$122 e aí por diante. Por isso que é pré-fixado, é sempre aquela mesma taxa ao ano, né? Já existe, então, quanto maior até, que você pode até reparar, né, o Tesouro Pré-fixado 2029, o Tesouro Pré-fixado 2033, quanto mais distante está do resgate daquele tesouro, daquele investimento, maior a taxa, né? E a gente vai para o segundo termo, segurança. Então a gente tem que os títulos públicos, comprados por meio de tesouro direto, que é o mais comum dos investimentos em renda fixa, eles são mantidos na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, certo? Então, caso você faça uma compra em uma corretora e aquela corretora acaba por falir, não, ele é mantido nessa Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que é uma conta que fica no seu nome, então aquele tesouro já está vinculado a você. Então, se a instituição financeira que você fez aquele investimento, fez aquela compra daquele tesouro, né, falir, os recursos não são perdidos. Então, você vai sim, naquela data de vencimento, resgatar aquele recurso. Aí vem uma dúvida, e se aconteceu alguma coisa e eu tenho que resgatar aquele recurso antes da data de vencimento, né? Que a gente vê ali algumas datas, 2025, 2033, não, eu quero resgatar antes. Quando acontece isso, normalmente você tem que pagar um deságio, né? Então, além dos impostos que podem englobar nessas operações financeiras, você paga um deságio. Então, muitas vezes, a sua rentabilidade ou é muito menor, ou você às vezes acaba tendo prejuízo, a depender de como vai ser esse deságio. Então, quando você faz um investimento em renda fixa, apesar dele ser seguro, dele ser pré-definido e garantido que você vai receber aquele valor no final daquele período, caso você faça esse resgate anteriormente, não é garantido que você tenha lucro. Então, ele só é garantido na medida do vencimento dele. E aqui temos algumas relações sobre a diferença entre pré-fixado e tesouro pós-fixado. Pré-fixado é aquele que você sabe já quanto vai ser a rentabilidade do seu investimento. Então, a gente já viu antes, 11% ao ano. Então, todo ano, aquele seu investimento vai rentabilizar 11%. Já os tesouros pós-fixados, eles normalmente têm uma taxa fixa pré-fixada, mas uma taxa que ele é variável durante o período. Por exemplo, a taxa Selic, que varia periodicamente. Ou IPCA, que é a nossa taxa de juros, né, mais próxima da nossa taxa de juros. Então, muitos tesouros, eles são pós-fixados. Isso quer dizer que você não sabe exatamente qual vai ser a rentabilidade dele,
mas você já tem uma base para ela. Então aqui a gente tem alguns exemplos de tesouros pré-fixados, né, com aquela taxa fixa, e uns exemplos de tesouros pós-fixados, por exemplo, Selic mais um valor, ou IPCA, que é a taxa de juros mais outro valor. Isso quer dizer que caso a taxa de juros aumente bastante durante aquele período, o tesouro vai rentabilizar mais ainda. Caso ela diminua, o tesouro vai rentabilizar menos. Então, caso você utilize um tesouro pós-fixado, que tem uma data de vencimento, né? Existem rendimentos de renda fixa que a liquidez é diária, isso quer dizer que você pode resgatar a qualquer momento, aí tudo bem, se você vê que você está no pós-fixado e a taxa baixou, você pode retirar e fazer outro investimento. Mas caso seja um investimento mais longo, né, como esses pós-fixados para 2035, 2026, são mostrados aqui, ele vai acompanhar a inflação mais aquela taxa fixa. Então você tem que ter uma noção um pouquinho de economia para estar investindo nesses tesouros mais longos. E aqui eu fiz uma pequena tabela comparativa, né, sobre a renda pré-fixada e a renda pós-fixada. Então, nessa renda pré-fixada, a gente tem que os juros são conhecidos previamente. A gente tem que o rendimento exato desde o início. Então, a gente sabe quanto a gente vai ganhar no final. Então, com isso, a gente consegue ter uma maior previsibilidade, né, e segurança. E tem menos dependência dos fatores externos. Se acontecer crises, se a inflação aumentar, você sabe exatamente quanto você vai ganhar. Não tem problema com isso. E aí ele é ideal para um planejamento financeiro com metas claras. Então, se eu sei que eu preciso de 10 mil reais em 5 anos, eu vou saber o quanto eu preciso investir para chegar nesses 5 anos. Já no tesouro de renda fixa pós-fixada, a rentabilidade é vinculada a um certo índice de referência, né? Então, se aquele índice aumenta, a rentabilidade aumenta. Se ela baixa, a rentabilidade abaixa. Os retornos, por causa disso, são atualizados, né? A depender do desempenho do índice. E aí tem possibilidades de ajustes às mudanças dessa taxa de juros. Então, se você prever que as taxas de juros vão aumentar, então ali também provavelmente vai aumentar. No entanto, pode ser que esse tesouro seja uma proteção contra a inflação, o que o pré-fixado não é. Quer dizer que se eu pegar um tesouro que ele é atrelado à inflação mais uma taxa fixa, quer dizer que mesmo se a inflação for lá nas alturas, aquilo vai estar me rentabilizando um certo valor. Já no pré-fixado, não. Se eu pegar uma inflação de 20% ao ano e um tesouro pré-fixado de 10% ao ano, isso quer dizer que eu vou estar perdendo, né? Vou estar acabando por rentabilizar menos do que a inflação, enquanto o pós-fixado estaria rentabilizando mais. E a outra é que o resultado não é exato e conhecido, né? Então a gente não conhece o resultado exato do pós-fixado porque aquela taxa varia. Então a gente não tem como a gente prever ou planejar exatamente com aquilo. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo sobre um pouquinho sobre renda fixa, né? Tentando simplificar um pouquinho mais para vocês entenderem como funciona. Caso você queira saber um pouquinho mais sobre isso ou sobre as outras formas de investimento, lembra de ativar as notificações, seguir aqui o canal, deixar um like nesse vídeo e deixar lá embaixo um comentário sobre o que você achou ou o que ficou em dúvida. Então bora lá, até o próximo vídeo.